Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Rio de Janeiro e União buscam acordo para plano de recuperação fiscal. O prazo para que o governo do estado do Rio de Janeiro apresentasse uma nova proposta para o plano de recuperação fiscal com os devidos ajustes terminou na segunda-feira, 20 de junho. O prazo foi concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro se reuniram no dia 20 com membros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vinculada ao Ministério da Economia, para buscar um acordo. Segundo a PGE, após a reunião, a proposta deverá ser protocolada no STF. Em nota, a PGE diz que aguarda a resposta do governo federal para fechar o acordo de adesão definitiva do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Desde 2017, o Estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal, que prevê a suspensão do pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União em troca de medidas de ajuste fiscal, como corte de gastos, congelamento de salários de servidores e privatizações locais. Apenas nos 3 primeiros anos de vigência, o Estado deixou de pagar 92 bilhões de reais à União. Em 2020 e 2021, o Congresso aprovou alterações na Lei do Regime de Recuperação Fiscal, aumentando de 6 para 10 anos a duração do regime especial, com 1 ano de prazo para a apresentação de um novo plano de ajuste. As condições para a adesão ao regime foram abrandadas. As emendas de relator foram retiradas do teto estadual de gastos e foi derrubada a exigência de que as estatais locais sejam totalmente privatizadas, com os governos locais mantendo ações das empresas. Com as mudanças, o Rio de Janeiro apresentou um novo plano de recuperação fiscal para alongar a dívida por mais tempo e fazer ajustes com regras mais brandas que no plano original. O novo plano permitiria a reprogramação de mais 52,5 bilhões da dívida com a União até 2030, além dos 92 bilhões suspensos atualmente. Em janeiro, no entanto, o Tesouro Nacional deu parecer contrário às propostas sugeridas pelo Estado. Imóveis apreendidos em São Paulo e Cuiabá foram a leilão pela metade do valor. Aqueles que se interessaram em adquirir imóveis em São Paulo, capital, e em Cuiabá, no Mato Grosso, tiveram até dia 23 de junho para participar. Os leilões foram promovidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estavam disponíveis salas comerciais, um apartamento de alto padrão, um terreno e até uma área de piscicultura com tanques de peixes e instalações completas. Todos os imóveis foram apreendidos a partir do desmantelamento das estruturas do crime organizado. Os leilões aconteceram durante a 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, entre os dias 20 a 24 de junho. Desde o início de 2019, quando houve um redesenho na administração da SENAD, o governo federal arrecadou 280 milhões de reais com a realização de mais de 500 leilões de 11 mil bens móveis e imóveis. Os recursos obtidos por meio da venda desses ativos são destinados aos cofres públicos para investimentos em projetos de modernização, capacitação, de pesquisa e de avaliação voltados para aperfeiçoar atividades dos órgãos de segurança pública. Atrasos na DCTF-Web passarão a ser cobrados automaticamente. Os atrasos na emissão da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de outras entidades e fundos, a DCTF-Web, passarão a ter multa cobrada automaticamente. Assim, a partir do dia 1º de julho de 2022, a DCTF-Web passará a emitir multa por atraso no envio de declaração, MAED, automaticamente quando a declaração for enviada depois do prazo. Todas as DCTF-Web originais enviadas em atraso a partir dessa data estarão sujeitas à multa por atraso no envio, independentemente de a quais períodos de apuração se refiram.
A notificação da multa e o DARF para o pagamento serão gerados diretamente pelo sistema no momento do envio da declaração. A multa por atraso no envio de declaração está prevista no artigo 32A da Lei nº 8.212 de 1991 e é devida sempre que a obrigação for entregue após o prazo legal, possuir incorreções ou não for entregue. O valor da multa pelo atraso é de 2% ao mês sobre o total de contribuições informadas, mesmo que tenham sido pagas, limitado a 20% desse montante. A multa mínima é de R$ 200 para DCTF Web sem movimento, quando não há fato gerador de tributos, e de R$ 500 nos demais casos. Se forem identificados erros ou a declaração não for entregue, caso de omissão, o contribuinte é intimado a corrigir os erros ou enviar a DCTF Web, respectivamente. O valor da multa é reduzido em 50% se a DCTF Web for enviada antes de qualquer procedimento de ofício, como o recebimento de intimação fiscal, por exemplo, ou em 25% se a apresentação da declaração for dentro do prazo estabelecido na intimação. Ainda, se o contribuinte for MEI, a multa tem redução de 90% e para as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, o valor cai pela metade. Se o pagamento da multa for realizado dentro de 30 dias, o contribuinte ainda conta com um desconto de 50% no DARF. A ANEEL reajusta bandeiras tarifárias em até 64%. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou dia 21 de junho o novo reajuste das bandeiras tarifárias. Os valores incidem na conta de luz em caso de escassez hídrica ou qualquer fator que aumente os custos de produção de eletricidade. Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo de bandeira. Os aumentos não encarecerão as contas de luz, porque, desde abril, a bandeira tarifária está verde, quando não ocorre cobrança adicional. Os valores entrarão em vigor em 1º de julho e serão revisados em meados de 2023. Segundo a ANEEL, a alta reflete a inflação e o maior custo com as usinas termoelétricas em 2022, acionadas em momentos de crise hídrica. Os novos valores das bandeiras tarifárias são os seguintes: bandeira verde permanece sem cobrança adicional, bandeira amarela mais 59,5%, de R$ 18,74 para R$ 29,89 por megawatt-hora, bandeira vermelha patamar 1, mais 63,7%, de R$ 39,71 para R$ 65,00 por megawatt-hora, bandeira vermelha patamar 2, mais 3,2%, de R$ 94,92 para R$ 97,95 por megawatt-hora. Desde 16 de abril, vigora no Brasil a bandeira verde, quando foi antecipado o fim da bandeira de escassez hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a bandeira verde será mantida até dezembro por causa da recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas no início do ano. Fundeb, PL reforça a autonomia de estados e municípios. A aprovação do Marco Legal das Garantias, PL 4.188 de 2021, pela Câmara dos Deputados, não altera apenas a legislação das operações de crédito. Um dos dispositivos do projeto de lei permite a estados e municípios transferirem para outras instituições bancárias, além do Banco do Brasil e Caixa Econômica, os recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O texto prevê a flexibilização apenas para o pagamento de salários, vencimentos e benefícios aos profissionais da educação. Em contrapartida, o PL exige que essas outras instituições financeiras que estados e municípios contratarem deverão receber os recursos em uma conta específica para o Fundeb e disponibilizar na internet os extratos bancários com informações sobre movimentação, responsável legal, data de abertura, agência e número da conta bancária do fundo. A deputada federal Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que faz parte da Comissão de Educação da Câmara,
diz que a medida é benéfica para os gestores municipais. Ao possibilitarmos a quebra do monopólio, certamente a proposta aprovada ela vai permitir que os estados e municípios possam utilizar qualquer instituição financeira para fazer o pagamento de professores e demais profissionais da área da educação. Dessa forma, a tendência é a de que haja uma ampliação da competição no sistema financeiro, permitindo inclusive um maior desenvolvimento econômico em todos os aspectos. A Lei 14.113 de 2020, que regulamentou o Fundeb, proibiu o gerenciamento das folhas de pagamento dos servidores da educação por instituições bancárias que não o BB ou a Caixa. No ano seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei 14.276 de 2021, que passou a permitir que os entes federativos contratassem outros bancos para a gestão da folha apenas quando o objetivo fosse o pagamento dos professores e outros profissionais da educação. Na prática, o Marco Legal das Garantias reforça a flexibilização que já está prevista em lei. O vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e secretário de Educação de Ibaretama, no Ceará, Alessio Costa Lima, afirma que a medida é positiva para os gestores municipais e os profissionais da educação. A gente viu como bastante positivo, tanto para os professores, para os funcionários que recebem seus vencimentos. É interessante que eles continuem recebendo os vencimentos no banco que possui agência nos seus territórios. E para os entes federados, também é importante que se resguarde essa autonomia de gestão local, onde eles possam selecionar aquela agência que de fato ofereça mais vantagens na operacionalização, na gestão de suas folhas. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, com 3.825 prefeituras, apontou que a restrição anterior prejudicaria 1.471 municípios que tinham contratos em andamento com bancos que não eram o BB ou a Caixa. Já os professores e demais trabalhadores da educação que tinham conta em outros bancos teriam que se deslocar para outras cidades para movimentar seus salários. O Marco Legal das Garantias está em tramitação no Senado. Consórcios públicos poderão receber recursos de fundos e emendas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 21 de junho, projeto que permite a criação de fundos para consórcios públicos formados por estados ou municípios para custear programas e ações de interesse público, como obras de infraestrutura ou aquisição de bens e serviços. O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Leandre, do PSD do Paraná, ao projeto de lei 196 de 2020 do deputado Geninho Zuliani, do União de São Paulo. Segundo a relatora, a criação de consórcio público de municípios favorece o planejamento regional e permite a articulação das políticas públicas entre os entes federativos. Além disso, minimiza a fragmentação e racionaliza os investimentos, especialmente na implementação de programas, projetos, atividades e ações que são praticamente impossíveis para muitos municípios realizarem isoladamente. O substitutivo permite que consórcios públicos recebam transferências intergovernamentais da saúde, recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e repasses de emendas parlamentares individuais ao orçamento. O deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, criticou a destinação de recursos de emendas para consórcios públicos. A gente entende esse intuito de desburocratizar e permitir essa destinação de emendas para consórcios. Agora a gente acha que isso é um instrumento muito ruim. Primeiro porque quando você faz essa destinação de orçamento público para esses consórcios, você acaba tirando esse recurso do orçamento desses municípios, o que faz com que invisibilize a utilização desse recurso. De acordo com a proposta, os consórcios públicos também poderão obter financiamentos e arrecadar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O projeto também permite que consórcios públicos fiscalizem a classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico. Para a formação de um consórcio público, cada município ou estado consorciado deverá aprovar uma lei autorizativa. O consórcio público de direito privado será constituído nos termos do Código Civil. Para o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, que presidiu a Frente Parlamentar em defesa dos consórcios públicos,
A proposta diminui controvérsias jurídicas sobre essas entidades que contribuem para racionalizar os gastos dos municípios e aumentar a eficiência dos serviços públicos. Essa medida vai regularizar, vai dirimir controvérsias jurídicas existentes no Brasil com relação à possibilidade de entes subnacionais fazerem repasse de recursos para consórcios executarem obras de infraestrutura, por exemplo. Essa é uma solução adequada para que, por exemplo, ao invés de um Estado ter que conveniar com 10 municípios, possa repassar fundo a fundo do Estado para o consórcio dos municípios. A proposta agora segue para o Senado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!